Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Cachola Legal. É uma alegria ter você conosco. O nosso tema de hoje é: quando o medo fala, a informação acolhe. O que a medicina já consegue tratar hoje pode surpreender você. Durante muito tempo, muitas pessoas conviveram em silêncio com problemas que julgavam fazer parte da idade ou simplesmente não ter solução. Mas a medicina mudou, e mudou muito. Hoje, novos diagnósticos e tratamentos podem devolver qualidade de vida, autoestima, confiança e esperança a quem acreditava não haver mais saída. Para essa conversa, recebemos novamente o Dr. Rogério Sancler, médico urologista, andrologista, mestre, doutor, pós-doutor em medicina, membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia. Em 2025, foi homenageado pelo Hospital Premier, em Minas Gerais, pelos resultados alcançados e pelo expressivo volume de implantes de próteses penianas realizados. Hoje, vamos esclarecer dúvidas, derrubar mitos e mostrar o quanto a medicina pode fazer pela saúde e pela qualidade de vida. Vamos começar? Dr. Rogério Sancler, que prazer recebê-lo aqui de novo no nosso canal. Fico muito feliz, agradeço demais por você sair do seu consultório. Eu conheço a sua luta, a sua tarefa, você não para e você dá para a gente esse prazer e esse grande presente que é a sua presença e também esclarecer para as pessoas um monte de dúvida e coisa que elas precisam saber. Para Muito mim é uma obrigado. honra e eu que agradeço o convite. Muito obrigado, doutor. Obrigado mesmo, viu? Pois bem, eu coloquei aqui: o sofrimento humano vem antes da doença. E antes de falarmos sobre doenças e tratamentos, eu gostaria de começar falando sobre pessoas. Porque na maioria das vezes, antes mesmo de existir um diagnóstico, existe alguém convivendo em silêncio com medo, a vergonha, a insegurança e a perda de esperança. Na sua experiência, doutor, existe um sofrimento que mais leva uma pessoa a procurar um urologista? Existem alguns sofrimentos. Se a Sim, gente fosse enumerar o maior, talvez seria a disfunção erétil, quando a pessoa está impotente e ele precisa de uma ajuda especializada. sim, Existem várias formas de resolver isso e ele fica, às vezes, relutando muito. Às vezes é uma vergonha de falar para qualquer outra pessoa que ele tem esse problema. Tem também aqueles casos de pessoas que têm uma suspeita de um diagnóstico de câncer, que também leva a ter esse medo, essa incerteza, essa insegurança. sim. Mas dentro da nossa prática, a gente observa mais com relação à disfunção erétil. Sim. E quando o assunto é saúde íntima, o homem realmente demora mais para procurar um urologista do que a mulher para procurar a ginecologista? Demora sim. Demora e por vezes, quando até ele chega ao médico, ele fica ainda fazendo alguns rodeios, que a gente tem que às vezes puxar a informação dele. Sim. Ele, engraçado, ele está ali com o profissional, ele procurou para informar, para falar daquele problema e ainda faz rodeio. Sim, é que culturalmente, né, ninguém quer admitir que tem um problema de Sim. esfera sexual. Aquela história, né? Tô com um probleminha aí, doutor. E aí você já vai, vamos direto ao Vamos assunto. direto, vamos perder tempo não. Existe ainda muito preconceito e tabu quando o assunto é a saúde íntima? Ah, sim. É uma questão muito cultural, de que o homem não falha, o homem não pode Sim, falhar, o homem, ele tem que transparecer firmeza, virilidade, então acaba que isso impacta muito, quando surge o problema, porque ele não procura de maneira muito precoce. Às vezes passa anos e sim, anos e anos, geralmente ele procura quando está impactando no relacionamento, quando o casamento está indo por água abaixo por causa disso. sim. Com relação a essas demoras, por exemplo, eu tenho um caso desse muito recente de uma pessoa que eu recebi uma notícia. Eu tenho um grande amigo que ele tem um grande amigo que se tornou meu amigo também. E esse grande amigo do meu amigo, ele já tem algum tempo que
o meu amigo estava narrando para mim que ele chegava, ia para o banheiro, às vezes estava num ambiente assim, numa cafeteria, no barzinho, e falava, vou ali no banheiro, e demorava demais. E esse meu amigo falou, por que você demora tanto no banheiro, uma coisa assim descomunal? O que está acontecendo? Ele falou, eu não consigo fazer xixi. Arde demais, sai as gotas, eu fico ali espremendo e tal. E ele falou, rapaz, cria vergonha, já passou da hora de você procurar um urologista, vai cuidar da sua saúde. Não, mas isso aí, eu estou tomando chá, aquela coisa do chá lá, né? E agora descobriu que está com câncer de próstata e o negócio não está muito fácil para o lado dele, não. E ele está muito apavorado, quer dizer, apavorou tardiamente, né? Tardiamente. Deveria... no início seria muito mais fácil de Sim. tratamento, talvez haveria mais opções, né? Sim. Uma pena. E a gente fica também triste pela pessoa. Sem porque dúvida. a gente fica com aquela apreensão. Será que a pessoa vai ter uma saída? Né? Eu conheço muita gente, e você como médico, lógico, obviamente, que às vezes o médico faz de tudo, a medicina faz de tudo, mas às vezes chega muito tarde. Sim. Tem fases da doença que são muito curáveis, muito mais tranquilo de resolver. E estágios tardios que às vezes não tem tanta opção mais. Sim, é lamentável isso. Você acredita que a vergonha, que inclusive é um assunto que nós estamos caminhando dentro dele até, faz as pessoas perderem anos e qualidade de vida? Sem dúvida, isso aí sem dúvida. Que este caso, por exemplo, que eu narrei aqui para você, eu não acredito que tenha sido vergonha. Até porque é uma pessoa com a cabeça até muito boa. Eu acredito que tenha sido negligência mesmo. Acontece também, esses sintomas prostáticos, não digo só de câncer de próstata raramente dá algum sintoma, mas de hiperplasia prostática, o crescimento da próstata, eles são muito sutis. A gente começa a ter as pioras para fazer xixi, isso vai vindo por anos e anos e anos e anos e anos. E quando você está, às vezes, com 70 anos urinando muito mal, você esquece que com 30, com 20, você não urinava mal. E isso foi piorando depois dos 40, depois dos 50, aí passa a levantar uma vez à noite, depois 2, 3, 4, passa depois a ficar a noite inteira indo ao banheiro. Então, são muito sutis e vão aumentando uma escadinha, bem devagar. Sim. Então, a pessoa meio que vai acostumando com aquele padrão ruim. Sim. Como que pode acostumar com a coisa ruim, né? Acostumar com a coisa ruim. Não é brincadeira, não. Quando a pessoa começa a evitar relações afetivas por causa de um problema íntimo, isso costuma ser um sinal de alerta. Inclusive, até da outra vez, você até chegou a citar no outro podcast, no anterior que nós fizemos, que às vezes a pessoa, o homem principalmente, chega em casa até mais tarde para não ter que ter um momento íntimo com a esposa, né? E ela fica cismada ainda com a pessoa, né? Sim, às vezes fica achando que está traindo. É um comportamento novo, né? Diferente. Então, isso te dá um alerta na mulher. Sim. Então, costuma ser, esse caso é um sinal de alerta mais para a mulher do que para o homem, né? Obviamente, né? Às vezes, sim. A mulher, ela percebe mudanças mais sutis, né? De uma maneira mais... Ela fica mais atenta. O homem já é mais desatento a isso. Sim. Eu conheço o caso de uma pessoa... falando dessa questão do homem às vezes chegar em casa até mais tarde para não ter que procurar a mulher e fica esquivando, e a mulher começa a desconfiar de alguma coisa que não é verdadeira, às vezes é um problema dele, né, do sintoma que ele está tendo. E eu conheço uma pessoa, inclusive é uma pessoa até minha amiga, e eu tenho tanta liberdade de falar isso, que eu até indiquei você para ele, se não ligou, ele ainda vai ligar para marcar. Mas ele teve uma experiência com a pessoa, não deu certo, ele insistiu com essa pessoa, depois não deu certo, ele insistiu pela terceira vez, também não deu certo, foi ao médico, o médico passou para ele uma série de medicamentos, inclusive aquela pílula azul, depois passou para ele aquela injetável, e ele usou, teve sucesso, mas depois parou de funcionar. E hoje nós estivemos conversando um dia desse, ele está desanimado de ter um momento íntimo com alguém. Isto é uma coisa também que você já ouviu no seu consultório? Não, a gente vê isso toda hora. Isso toda hora. Um pouco é porque isso acontece muito quando você não olha o paciente por inteiro e não discute com ele todas as possibilidades que ele pode ter.
E tem muito de orientar como é que toma a medicação certa. Exemplo, o azulzinho, né, o Viagra, Cialis, Tadalafila, tem a forma correta de tomar. Você não toma de barriga cheia, que senão demora a ação da droga. Ah, Então, você tem que tomar sempre de barriga vazia. Tem um tempo certo de tomar antes da relação. Tem as situações que você vai usar o remédio continuamente ou só pontualmente. Conversar com o paciente, entender a rotina dele. O medicamento injetável, ele é muito bom, mas ele tem que ter uma parceria fixa, tem que ter uma esposa ali que compreenda, entenda que na hora da relação ele vai ter que ir na geladeira, às vezes buscar um remédio, injetar, esperar uns minutinhos. sim. Então, tudo isso é muito conversado. E tem que orientar. Faz o teste. Resolveu? É factível para ele? Que assim, é muito fácil você mandar uma pessoa dar uma injeção no próprio pênis. Agora, vai você fazer? É fácil de fazer? É simples de fazer? A pessoa se sentiu confortável com aquilo ali? Então, é tentar entender dentro da rotina dele, gastar saliva para Uhum. entender o que vai ser melhor para aquela pessoa. Sim. E dentro dessa nossa conversa, às vezes a pessoa não tem um quadro clínico, digamos assim, físico, Uhum. né? É até a pergunta que eu vou te fazer seguir. Até que ponto o problema físico, que ele supõe ser físico, porque depende de um mecanismo, né, digamos assim, metaforicamente, até que ponto isso pode provocar ansiedade, depressão e até isolamento social? Ah, sim. Se for mesmo problema orgânico, algo vascular ou algo relacionado à anatomia dessa pessoa, que é uma obstrução das artérias, já é um diabetes que às vezes evoluiu de maneira ruim e ele perdeu a ereção. Se foi nesse caminho, isso obviamente vai levar ele vai ficando apático, vai ficando desanimado com o sexo, ele pode sim entrar para um quadro depressivo. E se, por acaso, a causa da disfunção ela é um quadro psicogênico, isso pode ser que esse momento chegue aí a depressão, a ansiedade, uma ansiedade performance, isso chegue até mais rápido, chegue mais precoce também. Uhum. Você já recebeu pacientes completamente sem esperança, chegando mesmo a chorar na sua presença no consultório? Ah, isso toda hora acontece. Também é comum? Sim, porque às vezes são pessoas que já foram em outros médicos, são pessoas que já tentaram vários recursos, já tentaram coisas que leram na internet, ouviram no rádio. Então, muitas das vezes são pessoas que já tentaram algumas coisas e acham que já tentaram de tudo e, na verdade, mal começaram a tentar. E Sim, solução sempre tem. sim. Existe algum caso específico que mais marcou na sua carreira? Alguém que você ficou impactado com essa situação? Não, porque acaba que eles são todos muito parecidos, as histórias Uhum. são muito parecidas, e a gente consegue dar um desfecho favorável, podemos dizer, sempre, porque Uhum. se a gente não vai conseguir às vezes com as medicações orais, tem as medicações injetáveis, tem prótese, Uhum. então assim, sempre a gente tem uma solução. Sim. A gente tem que achar o que é melhor para o paciente. É como você falou da outra vez, né? Sempre tem Sempre solução. tem solução. Isso. A pessoa não desanimar, procurar a ajuda certa, procurar o especialista certo, né? Sim. Nem todo urologista ele é focado em disfunção erétil, ele é focado em saúde sexual. Você tem tem colegas que são mais focados em câncer, em disfunções miccionais, em cálculo. Então, também procurar a pessoa certa. Nem sempre, às vezes, escutar a primeira opinião, né? Procurar uma segunda ou terceira, quarta, né? de um bom profissional. Isso ele vai chegar no ponto certo. Sim. Então, tem essas divisões também na urologia? Sim, sim. Ah, tá. Inclusive uma delas que é a andrologia, Andrologia, sim. que também está... A andrologia está para a urologia, é uma Sim, especialização é uma subespecialidade da urologia, Sim. que vai mexer com e ainda assim a andrologia se divide, que você tem a parte de andrologia que vai mexer com reprodução, com infertilidade, com estética genital, com a disfunção erétil. Sim. Então, a própria subespecialidade ela acaba se ramificando mais ainda. Sim, interessante. Você diria que a maior dificuldade atualmente é a falta de tratamento ou a falta de informação das pessoas?
Apesar que a gente tem muita informação na internet, tem muita coisa ali para a gente eh, aprender e, às vezes, procurar o caminho certo, a falta de informação é ainda o maior problema. A gente Uhum. tem tecnologia, tem conhecimento, tem vários recursos, mas a desinformação é que acaba atrasando o tratamento e, às vezes, deixando de ser tratado por causa de falta de informação mesmo. Sim. E, às vezes, encontrar informação errada também. E neste caso aí, existe alguns mitos quando o assunto é saúde íntima? Ah, sim, tem alguns mitos de problema, de como é que vai ficar a sensibilidade do pênis, como Sim, é que vai ficar a ejaculação, e rodam notícias falsas e vão levantando mais mitos ainda. sim, E, na verdade, eu acho que a consulta inicial ela vai servir para isso, para sanar, sim, eh, tirar algumas crenças erradas. sim. Você também costuma ouvir frases como: "Achei que isso era normal da idade", ou "Achei que teria que aprender a conviver com isso", quando essa demora é de anos, ela pode reduzir a possibilidade de tratamento? Ah, toda hora. Tem Uhum. muitas pessoas que acham que perder a potência, diminuir o ritmo sexual, encerrar a vida sexual é normal, faz parte do envelhecimento. Sim, E é um mito muito errado. É perfeitamente normal uma pessoa, em qualquer idade, ela ter uma vida sexual ativa. Ela tendo uma condição física que permita isso, é para ela ter uma vida sexual ativa. inclusive eu Então, vou até perguntar isso para você depois. a gente tem, em casos que o desejo está baixo, a gente consegue tratar o baixo desejo sexual, a gente consegue melhorar a libido. Sim, Dependendo, você faz uma modulação hormonal, você organiza os hormônios dessa pessoa para que, se eventualmente eles estiverem desordenados, né, irregulares, mais baixos, a gente consegue repor também. sim. Então, é ver o paciente como um todo, ver as carências, os problemas que ele está tendo, procurar ali a raiz do problema, que muitas vezes a pessoa eu tô tomando esse comprimido, tá melhorando, mas qual que é a causa? Às vezes é uma causa psicogênica, às vezes é um trauma na adolescência, na vida mais jovem, Sim, é um relacionamento mal resolvido no passado. Então, como diz, tentar também encontrar a raiz do problema. sim. Doutor, tem uma outra situação também. Eu já ouvi essa frase que é um inferno na vida da pessoa, que é a incontinência urinária, Ah, sim. homem e mulher. E o que eu já percebi, eu sendo leigo, né, não faço parte da sua área, mas o que eu já percebi mesmo sendo leigo, é que as maiores vítimas são as mulheres. Isso procede? Sim, é mais frequente nas mulheres, Sim. incontinência. E o que caracteriza a incontinência urinária? Quais são os principais tipos? Bom, a incontinência urinária é a perda da urina involuntariamente, você perde sem vontade. Então você está tranquilo, igual a gente está aqui sentado, e você pode estar perdendo urina. Uhum. E isso é o primeiro problema, vem um mau cheiro, a urina em contato com a pele pode levar a dermatites, né? É desconfortável, passa a ter que usar fralda, Sim, eh, e e a mulher, ela tem um mecanismo de continência um pouco pior do que o do homem. A uretra do homem é desse tamanho por causa do pênis e tudo que tem para dentro. Da mulher, ela é curtinha. Já tem o ósseo, a saidinha da uretra, você já está dentro da bexiga, é muito rápido essa chegada dentro da bexiga. Então, ela acaba perdendo mais urina. Uma mulher que teve muitos partos, ela tem uma predisposição maior, tem incontinência. O sim. próprio envelhecimento, a musculatura vai ficando mais fraca, então o mecanismo de continência da mulher vai ficando pior. No homem, isso é mais comum quando ele faz cirurgias de remoção total da próstata por causa de Uhum. câncer de próstata. Sim, sim. A idade é realmente a principal causa ou existe outros fatores importantes? Não só a idade puramente, muito do que o homem fala que: "Ah, eu estou perdendo urina", às vezes ele não está perdendo, ele está transbordando urina, principalmente os mais idosos, Sim, que a bexiga está muito cheia, ele não consegue esvaziar por causa de uma próstata volumosa, e a bexiga está, assim, muito cheia e começa a transbordar a urina por ali. Então, muitas das vezes o que ele tem é o transbordamento, não é uma incontinência verdadeira, sim. É aquela história da pessoa, às vezes, levanta da cama e não dá conta de chegar de no vaso, chegar já no já vaso, faz xixi na perna por ali mesmo? em alguns casos é isso mesmo. Aham. Mas,
E tem os quadros de urgência, quando a bexiga está contraindo também sem a sua vontade e acaba também perdendo urina. Sim. São casos de hiperatividade da bexiga. E uma curiosidade, a pessoa que está passando por esse quadro, ela tem facilidade de fazer uma cirurgia para reverter esse caso ou melhorar bastante através do SUS? Bom, tudo pelo SUS é um pouquinho difícil, né? Uhum. A gente tem um bom sistema de saúde, Tem. temos. Entretanto, ele tem que dar suporte a todos os 200 milhões de brasileiros que estão É. aqui. E o dinheiro do SUS é usado para muita coisa que a gente não imagina. Não é só Uhum. vacina, remédio, consulta e cirurgia. É prevenção de ações, são várias prevenções, são várias ações que são feitas com esse recurso. E é muita gente. E fora que toda pessoa que estiver no Brasil, pisou aqui e precisar de assistência, ele tem assistência gratuita, Sim. independente se ele é brasileiro ou não. Então, tem um acesso pelo SUS, você consegue todos os tratamentos possíveis para incontinência. Uhum. Entretanto, o SUS prioriza casos mais graves, casos que necessitam de um atendimento mais rápido. Então, a pessoa com incontinência ela pode sim ter uma demora, mas é o próprio fluxo que a via pública tem. Sim. Falando em remoção de próstata, eu assisti certa vez uma entrevista com os dois urologistas, estava tipo debatendo, falando alguma coisa, informação, né? E um deles falou o seguinte, que pode ser que a pessoa, depois que remove a próstata, dependendo da idade e da saúde, pode ser que ela não venha ter incontinência urinária. E a pessoa, aí entrou de novo a questão da idade, se a pessoa for mais velha, e entrou também a questão do diabetes. Né? E que também pode provocar, dependendo da idade da pessoa, a pessoa com diabetes, que às vezes tem outras situações nesse sentido que tem que remover, que pode ter realmente e ter que partir para outros tipos de procedimentos. Tem essa questão de ter gente que tem incontinência, que removeu a próstata, e tem gente que não tem? Tem. A remoção ela é feita por causa de câncer, diferente de uma remoção parcial por causa de hiperplasia. Que é o que a gente chama de HPB. raspagem, A né? raspagem, Uhum. Então, ali é mantida grande parte da próstata na raspagem e a continência geralmente fica preservada. Uhum. Na remoção total, você remove a próstata e algumas estruturas que estão próximas a ela. E aí pode sim a continência ficar muito comprometida. Uhum. A cirurgia já melhorou muito, ela já evoluiu muito. Antes a gente tinha a cirurgia que a gente chamava de aberta, que era com corte, e hoje a gente já está na cirurgia robótica. Uhum. Os resultados com cirurgia laparoscópica ou robótica em procedimentos minimamente invasivos, procedimentos menos invasivos, os resultados de continência e potência são melhores. Uhum. Um ponto que o senhor falou do diabetes, o diabetes ele pode entrar como agravante, porque o diabetes ele lesiona os nervos. Então, pode piorar essa transmissão de informação feita pelos nervos. Sim. E já tinha algum grau de continência e a remoção ela não vai ajudar, vai só atrapalhar um pouco mais. Sim. Então, ele entra aí como um coadjuvante nessa história. E a pessoa que tem o hábito, que gosta, que precisa viajar com a família, curtir férias, tem uma casa de campo, tem uma casa na beira da praia, uma coisa assim, essa pessoa ela vai provavelmente se limitar, ficar mais retraído e às vezes até muito triste porque ela sim. pensa que não pode, né? Como que você procede com esse seu paciente? Bom, essa pessoa que está ficando aversa Uhum. a sair, a se programar para, eu tenho que ir no shopping, tenho que esvaziar a bexiga toda, que se eu for lá, eu não vou conseguir fazer xixi, eu vou perder e tudo. Estou usando fralda o tempo todo, está ficando desconfortável. Então, a primeira coisa é entender, diagnosticar o porquê dessa perda, se isso é antes de uma cirurgia, se isso não é um transbordamento, né? E propor soluções. No caso, quando você remove a próstata e ele fica incontinente, tem o que a gente chama de sling artificial, que Sim. são uma maquininha que você coloca em volta da uretra que você consegue prender ela. Então, isso é um recurso, vamos dizer assim, seria o melhor recurso, né? Um esfíncter artificial. Sim. E tem soluções mais simples, que seria clamps penianos, que é igual um pregador que você põe no pênis para ele não ficar pingando. Uhum. E
Para mulher também tem cirurgias de refazer o esfíncter, de refazer de continência. Em casos mais simples, dependendo se isso se cabe, a gente indica fisioterapia, né? É uma perda urinária que ela não é tão importante e sempre a gente associa isso a um exame que chama estudo urodinâmico, que a gente consegue estudar o mecanismo de continência da bexiga. Uhum. Então, em cima do que a gente viu nesse exame e outros sinais clínicos e da história do paciente, a gente vai definir, ó, para você a cirurgia não está indicada, mas a fisioterapia está bem indicada. Para você a fisioterapia não vai resolver nada. Então, está indicado outro tratamento, uma medicação ou cirurgia. Tem medicação que pode ajudar? Se a perda de urina ela é causada pela hiperatividade, por uma contração da bexiga sem a nossa vontade, a medicação pode resolver. E pelo esforço? A tosse, espirro, essa coisa. Tem aquela cirurgia do assoalho pélvico que eles falam, tal. Aquilo realmente pode funcionar? Pode Pode ajudar muito? funcionar dependendo do grau de perda urinária. Uhum. Então, se tem uma perda muito importante, por isso que esse estudo urodinâmico ele ajuda bastante. Ali a gente consegue ver graus de perda urinária Uhum. e, em cima disso, a gente vai definir qual é o melhor tratamento para aquele grau. Se é um Sim. grau muito grave, muito grande, que às vezes a pessoa perde espontaneamente, e a gente vê pelo exame que é um grau de perda muito importante, a cirurgia está bem indicada. Sim. Se é um grau que não tem tanta, um grau leve, a gente pode resolver com exercícios pélvicos, com fisioterapia. Sim. E dentro da cirurgia tem várias formas de cirurgia. Aí também a gente vai definir o que é melhor para aquela pessoa em conjunto com ela. Eu sei que até mesmo lá de ouvir as palestras, um médico ele disse o seguinte, que esse sling, o esfíncter artificial, o urinário artificial e o sling, ele não é muito fácil adquirir pelo SUS. Não. Aí entra uma coisa muito complicada, porque para pessoas que têm posse, você fala assim, ó, vai ficar em 50 mil, a pessoa fala, não, vamos fazer. Uhum. Para quem não tem posse nenhuma, às vezes depende até dos vizinhos, de amigos, fazer vaquinha para comprar fraldas para as pessoas. Qual é uma saída, doutor? Olha, o SUS ele é para todos e ele é para cobrir todo o tratamento que existe e para todo mundo. Então, dentro da necessidade, realmente, essa parte de próteses de esfíncteres no SUS ela é um pouco mais difícil, não é tão priorizada pela assistência. Então, o que muitos pacientes conseguem, eles fazem, usam, né, judicialização. Sim. E geralmente o que a gente vê é que eles sempre ganham. Já que o SUS ele é para cobrir tudo, para todo mundo, então não tem porquê. Mas tem um tratamento que ele é caríssimo. Então a primeira coisa que se olha é, para essa pessoa, tem uma outra alternativa? Tem uma alternativa mais barata? Ou já foi tentado outras alternativas? Se nada vai resolver, vai ser só aquele tratamento, em geral, o juiz dá ganho de causa para essa pessoa. Sim. Aí não tem outra saída, né? Aí não tem outra saída. Aí com a ordem judicial, a Secretaria de Saúde providencia tudo e acaba saindo. Mas, claro, mesmo assim, ainda é dentro da velocidade pública brasileira, que não é muito rápido em nada, né? Sim, é verdade. A gente está acostumado. Nada é para semana que vem, né? Não. Então, nós vamos fazer esse nosso bate-papo em 3 blocos. Nós vamos encerrar esse primeiro bloco. Nós vamos partir para o segundo bloco, depois para o terceiro bloco. Perfeito. Ok? Então, nós encerramos aqui o primeiro e depois nós partimos para os outros blocos.